Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o efeito de isometria ou efeito isométrico. Mas antes de começar, a primeira coisa que tu tem que fazer é deixar o teu like, se inscrever no canal e com certeza ativar o sininho para não perder nenhum vídeo assim como esse, beleza? Ah, e não se esquece, me siga lá no Instagram para ter acesso também a outros conteúdos bem legais que eu coloco lá, beleza? Então bora pro vídeo fazer esse efeito isométrico de uma forma bem simples e fácil. Então bora lá, aqui a gente já tem dois exemplos, né? Dois exemplos bem legais. Esse tipo de efeito ele é bastante utilizado para UI UX e para apresentações, tá? Então, assim, não tem uma regra exatamente do para que utilizar, mas ele traz esse efeito de como se fosse o elemento estivesse deitado ao chão ou numa perspectiva diferente da normal, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, a minha landing page e um outro card aqui do lado. A gente vai fazer experimentações agora com esses dois plugins, tá? Vou fazer uma cópia desse ativo, tá? E aí vou abrir o primeiro plugin aqui para mostrar para vocês. Bom, o primeiro plugin é chamado de Isometric, Easy Isometric, tá? Vou pesquisar por Isometric. E aqui a gente tem esse primeiro plugin com o símbolozinho amarelo, tá? Quando eu rodo ele aqui, ele me dá algumas opções de direção e também de como ele vai ficar. Então se ele vai ficar topo, se ele vai ficar fundo, se ele vai ficar diferente, tá? E aqui também, quanto ele vai se mover em relação ao design. Tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, assim. E olha lá, já tem um aspecto de deitado. Mas o que eu posso fazer para melhorar nesse caso e ter uma profundidade em relação ao solo? Tá? Mesmo que eu queira que ele esteja deitado ao solo, eu quero que ele tenha uma profundidade também. Então eu vou aplicar um efeito aqui de Shadow. Tá? E aí tem dois plugins que dá para se utilizar, que é o Beautiful Shadow ou o Smooth Shadow. Tá? Nesses casos mais simples, eu gosto de utilizar o Beautiful Shadow, porque ele é mais rápido de se utilizar. Tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, deixar bem marcado para a gente poder ver o resultado. E aqui a gente tem um pulo do gato. Tá? Digamos que eu queira fazer, por exemplo, uma camada. Tá? Eu posso copiar esse mesmo aqui e fazer como se fosse cards, ó. Como se fosse uma pilha de cards. Olha só que efeito legal. Para uma apresentação comercial isso aqui ficaria muito bonito, né? Então a gente consegue fazer esse efeito bem de uma forma simples, com poucos cliques e apenas com um plugin, tá? E a gente consegue, por exemplo, também, digamos que eu queira pegar ele aqui, ó, eu consigo fazer a mesma coisa, só que de um outro formato. Deixa eu pegar o mesmo plugin, e aí a gente vai gerar um outro formato, por exemplo assim, ó, formato de parede, ó. Olha lá que legal. E vou executar o mesmo plugin também de sombra, para a gente ter um efeito bacana, tá? Aqui o Beautiful Shadow, vou gerar mais ou menos assim. Tá? Quero gerar esse tipo de efeito, bem marcado. Olha lá, a gente tem esse efeito aqui como se fosse uma collab, né? Como se fosse, os dois elementos estivessem aí de fato se componentizando, tá? E agora, também a gente tem um outro plugin, eu vou utilizar a nossa landing page aqui, como exemplo, tá? Tem um outro plugin que é bem semelhante ao nome, já vou fazer duas cópias, porque eu quero de fato ter ele já aqui para fazer. Vou selecionar e vou vir aqui em Mind Plugins e vou pesquisar pela mesma palavra, Isometric, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Ele tem esse Easy, só que no caso não chega a terminar a palavra, Isometric. Agora, quando a gente roda, ele me dá algumas opções já pré-prontas, ou ele pede para mim abrir o plugin, tá? E aí é o seguinte, só tem uma coisa que tu pode fazer antes de fazer esse tipo de ação, tá? Que é deixar o teu like aí no vídeo, beleza? Então, deixa o teu like, já te inscreve no canal e também ativa os sininhos aí para não perder nada, beleza? E aí o que a gente consegue fazer? A mesma coisa que lá no outro. A gente consegue deixar ele de pé, ou a gente consegue deixar ele deitado, deitado assim, deitado assim. Então vou fazer o mesmo efeito, ó, tá? Como se fosse uma pilha primeiro, então. Vou jogar aqui o efeito de drop aqui, como se fosse um drop shadow. Vou fazer ele mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim, bem destacado. E fazer esse efeito de pilhas, ó. Olha só que legal. Fazer o efeito de pilha. Agora com o outro eu vou colocar ele meio que pra cima, meio como se fosse uma parede, tá? Então eu vou rodar ele aqui, vou colocar em Open Isometric e vou deixar ele assim. E agora já vou também rodar o mesmo plugin para a gente ter essa sombra projetada. Só que nesse caso eu vou gerar assim também, deixar ele bem marcado. Deixar ele assim, bem marcado, como se fosse uma parede. E aí olha só, a gente consegue fazer inclusive várias camadas. Ó, posso colocar aqui várias camadas, ó, como se tivesse uma camada por cima da outra.
Olha que efeito simples de fazer, então tu consegue aí fazer com 2, 3 cliques aí um efeito bem bacana. Agora me conta, tu gostou desse conteúdo? Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo assim como esse, beleza? Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram, Lucas Hitzel Design, e lá tem bastante conteúdo legal e bem interessante, beleza? Então, vamos indo nessa e falou!